Alguns pensam que se a pessoa ela é ligada ao espiritualismo, ela devia se ocupar mais desses temas. Mas se ela assim o fazer, ela vai ver que não vai dar resultados. Porque vejam bem, se você é espiritualista e tem alguma solução para o problema humano, o próprio nome espiritualismo ele tem uma conotação de não visto. Aí tu fala para a pessoa não vai entender porque ela quer uma prova visual. Porque o que faz a gente entender são imagens e sons. Se você não tem, você só tem um verbo sem imagem. Não pode se provar. Mas daí você vai pedir auxílio para um auxiliar da saúde, né? Um médico. Ele vai vir com paliativos porque ele não pode dar um conselho. E quando ele dar o conselho, vai ser baseado no efeito, se ele for dar. Então a pessoa também não vai entender, porque ela não sabe a causa. Ela vai achar assim, eu sou vítima, né? Então é incrível que a maioria das pessoas que se mostram com certa cultura, né, acadêmica, elas sempre fazem, vamos dizer, um apanhado geral, né, para entender o nível de consciência. Apesar que elas não estão falando de consciência, elas estão falando de abertura, né, de o quanto a pessoa tem capacidade de entender o que elas falam. Então elas vão dizer assim, de 7 bilhões e alguma coisa, grande maioria, vamos dizer assim, 99%, quase totalitário, de pessoas não entendem ou não querem entender sobre nada, né? Querem apenas viver, sobreviver. Mas as mesmas pessoas, que são pessoas ditas cultas, se você, que é parte desses 7 bilhões, e lá vai quebrado, quase 8, ou já deve estar na margem dos 8, desferir alguma contradição, alguma contrariação, né, aos ouvidos desses, ou até, por exemplo, pegar e citar seu nome, seu sobrenome, né, a sua imagem social, aquela máscara social que todos temos, eles são bem capazes de te denunciar. E no mínimo vão ficar muito ofendidos contigo. Como mexeu com meu nome, minha imagem? Mas se esse povo não entende nada para esse, qual é a preocupação desses com a opinião daqueles? Estão entendendo? Então, eu estava me lembrando de como é que eu comecei a ser mais ardiloso na vida. Eu achava que eu tinha começado a mudar, a ser mais espontâneo, mais ativo e não deixar a coisa assim como se apresenta, mas na fase adulta não, começou lá na época do primário, com os ditos bullying. Os bullying são muito didáticos, né? Eles ensinam muito. Então eu me incomodava não com o que falavam para mim, né? Eu até via a vida física como né, a vida social, na verdade, como um incógnita. Eu não entendia por que quem tem que passar por isso aqui. Dizem os esotéricos que às vezes é a alma velha, né? Tá cansada. Pode ver que o velho, o idoso, ele tá cansado de muita coisa que para o jovem ele tira de praxe. É, muito desgaste, muita. Não perde seu tempo, porque ele tem pouco. Ele já está quase dando tchau. É a mesma coisa uma alma velha, né? Ou na verdade uma mônada velha. Ela está quase dando tchau para essa evolução, já entendeu, já viu que não tem jeito mesmo ou que tem jeito e não é agora. Depende da compreensão do nível de consciência de cada um. Mas eu vi uma coisa muito interessante, que eu via, por exemplo, um grupo de meninos, que a gente chama aqui de se encarnar, né? Parece que é um espírito mesmo maligno que encarna. Claro que não existe isso, mas né, existe, por exemplo, de tu se abrir para uma influência tomar conta de uma situação.
E eu via, né, pessoas assim esculachando, humilhando, né, alunos da minha escola humilhando outros, né, menininhas, pessoas que não tinham boa dicção. Só que é o seguinte, o verdadeiro bullying é o social e é entre adultos. Mas lá já tinha um eco do que seria depois, que a gente vai passar depois muitíssimas vezes, múltiplas vezes. E eu me ofendia com aquilo. Por que que você se incomoda tanto com o jeito de falar? Por exemplo, eu tenho um amigo gago, né? Um grande amigo gago, que a gente se dá muito bem, ele tem muita admiração pelo meu trabalho. Eu respeito muito e admiro o trabalho dele lá, só não. Temos algumas divergências, mas ele, apesar de gago, é uma pessoa muito boa de coração, ele tem uma nobreza ética, moral, assim, né? Que é um ser humano que vale a pena, né? Vale a pena insistir. E a maioria das pessoas falam desse defeito dele gaguejar, e ainda por ser um. Quando jovem, ele viveu muito tempo numa região, vamos dizer, fora da cidade grande, né? Roça, interior. Então ele também não tem certos conhecimentos acadêmicos, né? Não sabe articular, e mais que desfavorece ele socialmente, não para seus verdadeiros amigos. A forma dele falar ainda gaguejando e não ter a boa colocação, articulação verbal, colocação das palavras, né, conjugação de toda a espécie, que não acontece, e isso não importa, não tira o valor como ser humano, porque existe um ser humano atrás daquilo que não consegue se expressar da forma social que é padronizada, que, né, fanáticos sociais acham que é muito importante. Mas eu sempre via a importância humana daquele ser. E ele teve muitos problemas, né, pela forma de falar. Então eu me incomodava com isso. Eu entrei em guerras de proteger essas pessoas. E eu não tenho esse problema de gagueira, mas eu me vejo como, por exemplo, eu não faço questão de não falar bonito e querer dizer alguma coisa. É o que estou fazendo aqui. Eu não estou falando uma linguagem que vocês entendam. Vocês, povo, plebe, não os togados. Togados aqui estão ofendidíssimos agora. Até esses poucos minutos de vídeo. Nossa, que cara ignorante, grosso. Tá falando nada com nada. Isso para eles, essa minoria. Essa porca dessa minoria, né, que cristaliza um cérebro humano que ainda não é a mente. Então não tem como acompanhar nada. Então a gente, Mona das Velhas, a gente vê que isso cansa, né? Que dá vontade mesmo de pedir para não existir mais, né? Não é autocídio, não é nada de abreviar nada. Ir até onde dá e sim, e deixar para trás, deixar cada um seguir seu rumo mesmo, né? Mesmo que vá para o abismo. O abismo de si mesmo, não é um abismo conceitual religioso, fique claro. Então eu deveria me ocupar mais com temas, né? Pode ver que eu sempre coloco alguma coisa de extrafisicalidade, metafísica. Quando eu falo assim, alma, né, abismo, são termos abstratos, subjetivos para os que acham que isso aqui, nessa vida linear, é objetiva. Objetiva para quê? É como ter razão. Razão para quem? Se temos 4 ou 8 milhões, né, pobres dos seres só tão desinformados, e eles são tirados como se fossem mal formados, como se fossem párias, né, do cósmico, que a gente chama em esoterismo de divino. Então é muito interessante, você sempre acha do outro o que você acha, né? Você sempre pensa que o outro é o que você acha, mas você é um achista profissional, né? Ah, mas eu li 1000 livros. Você leu 1000 livros de ignorância, porque não aprendeu e jamais vai aprender qual é os caminhos ou passar pelos caminhos que o autor passou. E ele não quis dizer o que você entendeu, a maioria, né? Escola iniciática, tudo mais. Então é o seguinte, falar bonito não é iniciação, muito menos iluminação.
agora conteúdo possa que arranhe esse aspecto. Então é isso aí, as pessoas fingem, né, que pensam bem de ti, que não sei o quê. Ali, ó, tu vê as sombras, que são, que a gente chama de esoterismo agregados psíquicos, né, mais na gnose, e nidanas na eubiose, né? E elas acontecem, não adianta fingir. Tem gente que diz, né, que não devemos ter emoções. Não adianta ter emoção na questão do comportamental, porque o comportamental não é iniciático, tá? Ele é uma... Não pode que a iniciação, uma coisa tão séria, seja uma coisa tão superficial como um comportamento. Entendeu? Social, uma máscara social. Então é isso aqui, nós apontamos um monte de coisa, né? E eu vou chegando numa coisa interessante. Então fica insuportável para quem já é uma velha. Ela fica sendo, né, manipulador, que é bruxo. Até apesar que bruxo é para mim seria até um elogio, né? Desde que não me queimem de novo, como, né, fiquei sabendo aí, num passado longínquo. Não sei se nós não estamos na Idade Média ainda, porque é o seguinte, tudo que a gente pensa do outro, a gente está mandando energia mental. Isso está acontecendo, ó, estou entrando na metafísica. Está acontecendo uma magia negra, né, uma magia baixa. A gente não está vendo que está prejudicando o outro e aquilo se bater no outro, o outro está qualificado, não está nem aí, volta pra gente. Vamos dizer que é uma granada tirada por um bumerangue. E geralmente, né, o que o plano físico ele quer demonstrar é para os espertos. É como a roupa do rei. Vocês já ouviram falar da roupa do rei? A roupa invisível que o alfaiate fez exclusivamente para ele? Só os inteligentes veem. É mais ou menos isso, a roupa invisível. Ó, os magrelos, pequenos, né, tirados assim para sem conteúdo, não sabem falar direito, né, não tem dicção, não tem articulação verbal, né, não tem léxico. Na hora de escrever são um desastre, mas dentro a compreensão de vida deles é como um halterofilista. E os grandalhões, né, aqueles que têm uma imagem social já acreditada, aclamada, às vezes são muito pequenos, porque eles só têm o literal. Tudo que eles estão enganados foi alguém que, ou eles se enganaram com o que foi passado, ou aquele que passou se enganou com aquele que passou que tinha passado. Então daí você começa assim, né? Ó, começa a classificar as pessoas. Esse aqui não, esse é bom. Isso faziam na minha família, faziam na escola. Ah, 2 filhos são bons. Eu era o primeiro, né, dos 3, ovelha negra, né? A gente faz isso. A gente faz isso com todo mundo. Aí é o seguinte, se tu se queixar, perdão, disso em público, tu citar nomes para aqueles que acham que quase 8 milhões, eles não se interessam, eles não têm captação, né, para entender o academicismo nem a metafísica. São os mesmos que se ofendem quando falo o nome deles, só que o nome deles é um nome social, é uma fachada social, uma família, vamos dizer, efêmera, né, que uma consciência está experimentando por um certo período de tempo. Aí se você os acusar, né, se o povo fazer um levante, aquele que é o vítima, agora ser o agressor, ele vai parar na sala do diretor e no fim ele vai ser o monstro, ele vai levar o corretivo. Ele está sendo grosso, está sendo agressivo, olha a amargura, né? Então assim é muito interessante a forma que o ser humano vibra, como ele se comporta. Então esse comportamento ele é cristalizado, ele não está dando ao homem nenhum desenvolvimento, mas sim uma boa aparência. Mas uma boa aparência julgada, votada, elegida por quem? Pelos mesmos grupos, aquele que eles fazem parte, que eles dizem que é o domínio. Tá entendendo? No fim, por exemplo, você vai para uma escola iniciática, você vê lá uma família que criou aquilo. Fica um nepotismo espiritual, tu continua baixando a cabeça, saiu de uma matrix para cair na outra.
Você saiu lá da religião porque o Papa não adianta mais, né? Aquela água benta não está abençoando mais. Então é sempre assim. No fim, daí se tu acusar, no fim tu vai para a sala do diretor. E aquele que deu a iniciação da coisa, como ele sabe articular, ele sai de vítima, sai de inocente, né? Isso aí são coisas para nós analisar. Eu poderia estar falando aqui de metafísica, mas eu ando pegando mais, abordando esses assuntos sociais, porque eu não posso sair daqui, mesmo sendo metafísico, sem entender a carne, entender o comportamento do cérebro, como ele faz sinapses, né? Com coisas que ele mesmo não acompanhou. Então é isso aí, pessoal. Reflitam. Quem é o monstro? Quem é a vítima? Paz reverencial a todos.